Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. O texto de hoje está em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, que diz assim: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Nesse verso, Jesus ele não fala apenas como um rabino da sua época. Ele não reivindica para si uma autoridade religiosa. Ele também não reivindica uma autoridade restrita ao grupo étnico, os judeus. Jesus ele pronuncia uma reivindicação para si de toda a autoridade nos céus e na terra, não somente hoje, mas por todo o tempo. Em outras palavras, Jesus ele está dizendo como o dono do mundo. Sabe, Jesus ele já anunciou o reino de Deus e apresentou a si mesmo como um rei legítimo e verdadeiro desse reino. Também já convocou discípulos que se comportassem e se comprometessem com a plenitude da vontade de Deus sendo feita na terra, assim como é feita também no céu. Agora, ao Jesus proclamar que toda autoridade nos céus e na terra está nas suas mãos, ele envia discípulos ao mundo para anunciar essa notícia e ensinar todas as pessoas a viverem conforme a sua vontade. E é incrível pensar sobre isso, porque o que Jesus está dizendo aqui é extraordinário. Ele está dizendo que é o mestre da vida e que sabe nos ensinar a viver. Se um discípulo de Jesus, ser um seguidor de Jesus, ser um discípulo de Jesus, é aprender com o Criador, o Senhor, o doador da vida. Isso é extraordinário, porque os ensinamentos, os mandamentos de Jesus se referem a verdades espirituais e tratam também aqui de questões muito mais próximas da realidade cotidiana de todos nós. O reino de Deus, meus amigos, ele não é uma abstração. Uma vez eu ouvi alguém dizendo que os cristãos vivem na espiritosfera. Porque, de fato, pessoas religiosas costumam entender sua espiritualidade como algo impraticável, uma vida para ser experimentada apenas depois com a volta de Jesus. E o que Jesus vem anunciar para nós, nesse momento, é uma dimensão de vida disponível para aqui e agora. Por isso Jesus nos diz: você quer um caminho de vida? Siga-me. Quer aprender a viver? Ouça-me. Quer viver de verdade? Então venha comigo, obedeça tudo aquilo que eu mandar, porque eu sou o Senhor da vida, eu tenho nas mãos toda a autoridade, hoje, amanhã e para sempre. Por isso que eu e você, nós precisamos olhar para a situação que Jesus diz ter todo o poder e toda a autoridade, e então, se entendermos isso de fato, nosso posicionamento não tem como ser outro, a não ser um posicionamento de um discípulo
que segue os passos do seu mestre. Um discípulo que deixa a poeira dos pés do seu mestre cobrir os seus pés. Por isso que fica aqui a reflexão, para que eu e você possamos tomar uma decisão de entender que o reino de Deus ele não existe, não tem essa abstração, pelo contrário. Jesus ele veio anunciar que a dimensão da vida disponível para nós, próxima, com Ele, ao lado dele, nesse reino como filhos, esse reino é aqui e é agora. Reflita sobre isso e que Deus o abençoe.